Será que ações da Vale são a grande oportunidade desse momento na Bolsa? E será que elas têm um potencial de alta de 40%? Nos últimos 12 meses, a Vale vem caindo. Ela chegou a cair mais de 13%, já considerando os dividendos. E nisso, ela reportou um prejuízo de cerca de 700 milhões de dólares. Isso no final do ano passado. Resultado de uma queda expressiva no preço do minério de ferro. Apesar desse cenário, tem casos de análise projetando um potencial de alta de 45% para as ações da Vale. Enquanto isso, também tem analista que prevê mais, o que acaba ligando um sinal de alerta na cabeça do investidor. Até porque do outro lado tem gente que não recomenda a compra de Vale, e aí tu fica se perguntando, né? Poxa, será que Vale tem esse potencial todo? Se sim, vale a pena comprar? Ou ainda, por que tem tanto otimismo com uma ação em queda? Ou o que eles estão vendo que talvez eu não esteja vendo? Bom, é tudo isso que o Luca, planejador financeiro do clube, vai te ajudar a responder nos próximos minutos, então fica ligado em tudo que ele tem a te dizer. Deixa o dedo no like e bora pro vídeo. E sendo bem direto aqui, a Vale ela não caiu à toa. Tem motivo e esse motivo ele não é um só. No último ano, quem investiu R$1.000 em Vale, hoje estaria mais ou menos com R$860 em conta. Quem investiu 5 mil estaria com 4.300 e quem colocou 20 mil lá teria hoje mais ou menos 17 mil. Isso tudo considerando investidores muito disciplinados que pegaram todo o dividend yield e reinvestiram. Já para quem não reinvestiu os proventos, viu, o saldo caiu um pouquinho mais ali na casa de 15% no último ano. E aí tu vai se perguntar, bom, quais foram os motivos por trás dessa queda? Quais foram as notícias ruins? E primeiro de tudo, o preço do minério de ferro, que despencou nesse período. E só aqui a gente já tem um baita motivo, porque só em 2024 a commodity caiu mais de 32%. E de lá para cá o que está acontecendo é que a cotação do minério de ferro está andando de lado. E o mais interessante de tudo é que o que também andou de lado no mesmo período foi a cotação da Vale. Mas por que isso está acontecendo? Por que o minério de ferro caiu tanto? E acontece que a China, que é disparado o maior comprador de minério da Vale, está com uma economia que está patinando. E o setor imobiliário chinês, que sempre puxou uma demanda grande por aço, agora está vivendo praticamente uma crise pesada. E aí o resultado é que basicamente com esse cenário se tem menos obras, se tem menos consumo para o minério, e aí consequentemente esse preço ele cai. Só que aí tu vai pensar, pô, beleza, Luca, essa história aí já é antiga, mas pô, é só isso que causou o desempenho da Vale? Só isso que fez a Vale cair? E assim, essa é a má notícia que vocês estão falando aqui? Não, na verdade tem mais coisa também. Porque se a gente conecta a Vale ao mercado chinês, também dá para entender que o tarifaço do Trump ele teve um impacto direto na Vale. Porque as imposições do presidente dos Estados Unidos, elas bateram forte no setor de metais e de mineração brasileiro também. Ou seja, se o Brasil exporta e se há uma taxação em cima dessa exportação, é provável que aquele setor ali ele sofra com isso. Só que as notícias elas não param por aqui. Porque no último trimestre de 2024, a Vale ela reportou um prejuízo de 700 milhões de dólares. E muito disso vem das baixas contábeis em ativos do Canadá e algumas das operações da Vale Base Metals. Só que ainda não paramos por aí, porque o resultado do primeiro trimestre de 2025, ele ainda deixou a desejar. Porque apesar de uma queda mais contida, aqui cerca de 17% a menos nesse trimestre em comparação com o mesmo período anterior, ela teve uma lucratividade ainda na casa do bilhão, né? Mais ou menos aqui 1,4 bilhões de dólares, para ser mais preciso. Só que a verdade é que o mercado esperava mais. As projeções da Bloomberg tinham uma expectativa de mais de 1,6 bilhões. Só que essa queda aconteceu de novo, principalmente pelos preços do minério de ferro e do minério de níquel. E por outro lado, as vendas melhoraram, os custos caíram e o setor de metais teve uma leve recuperação. E por que a gente está falando aqui tanto do minério de ferro e do valor dessa commodity? É porque quando a gente vai falar da Vale, ela depende muito dessa relação. Porque independente se a empresa está fazendo exatamente a mesma coisa, a margem dela vai variar de acordo com o que tiver o preço do minério. E aí, ouvindo tudo isso, tu que já é investidor, para e pensa. Ô, Lucas, só notícia ruim, se eu comprei um ativo por um preço menor do que o atual lá em 19, por exemplo, eu vou ter que vender agora enquanto ainda dá tempo de realizar lucro, mesmo que seja pouco, antes que a coisa desande de vez. Ou até o contrário, de que agora que está em queda a gente vai comprar mais, porque agora sim ela está barata. A verdade é que tudo que eu te contei até agora foram as más notícias. E a partir desse ponto, o que eu te trago é... Por que tem analista esperando um potencial de crescimento de mais de 40% para a Vale então? Quais são as notícias boas que a gente tem? E mais ainda, nesse cenário, o que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo com Vale? Isso eu te respondo agora. E para isso eu quero te mostrar essa imagem aqui, que é uma pesquisa em que a gente perguntou para quem já investe conosco qual é o top 3 recursos mais importantes de contar com um serviço de consultoria como o nosso. E a segunda resposta que mais apareceu foi a agilidade no retorno para o WhatsApp. Tá, mas o que isso tem a ver com Vale? E acontece que para além de ficar assistindo vídeos como esse, lendo notícia, procurando lá potencial de valorização, tu ter ali no teu WhatsApp um cara que tu pode perguntar diretamente, pô, o que tu tá achando de Vale? Tá valendo a pena comprar? Tá na hora de vender? Tu viu essa notícia aqui?
é para os nossos clientes a segunda coisa mais importante no dia a dia do investidor. Se essa é a segunda, qual que é a primeira? A primeira é justamente uma estratégia personalizada. E é justamente com base nessas estratégias que eu vou te dizer se a gente está ou não comprando o Vale agora. Ah, se tu quer ter um gostinho de como funciona esse serviço, a gente lançou uma versão que seria aqui freemium do nosso serviço, que em 1 hora tu vai conversar com os mesmos planejadores financeiros que vão traçar um plano de investimento sob medida para ti e vão te ajudar a tirar todas as tuas dúvidas em relação ao mercado. Aponta a tua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar na tela ou clica no primeiro link da descrição para concorrer a uma dessas vagas gratuitas que a gente ainda tem para a próxima semana. E fato é que mesmo com a Vale andando de lado e acumulando uma queda de mais de 20% em 2024, tem muita casa de análise grande apostando que a ação ela pode subir. Vamos começar com o Santander. O Santander ele segue com uma recomendação de compra e vê um upside de até 40% para Vale. O que eles fazem é projetar um preço-alvo de R$ 75 para o final de 25, o que representaria de fato essa alta. E por quê? Por que eles estão com esse otimismo todo? E a visão otimista ela vem principalmente de conversas recentes com a gestão da Vale, onde eles destacaram melhorias contínuas na estabilidade operacional, manutenção mais robusta, otimização de processos e ajustes em lideranças internas. O que isso significa na prática? Os analistas que assinaram lá o relatório, eles dizem que a Vale está mandando bem em produção e em custos. Na prática, a meta aqui seria produzir entre 340 e 360 milhões de toneladas de minério de ferro com um custo abaixo de $20 por tonelada. E isso com o uso de tecnologia e de otimização, que é basicamente aquela relação que eu te trouxe de que, bom, a parte da Vale ela está fazendo, ela está sofrendo as consequências em relação ao minério, mas a eficiência dela está melhorando. Será que isso é o suficiente para essa valorização? E quando a gente olha para essa meta de ter um custo de abaixo de $20 por tonelada, sendo que no último trimestre esse custo estava na casa de mais ou menos $24, $21, esse número já representa uma boa queda quando comparado ao mesmo período do ano passado. Outro ponto importante é a tentativa da Vale de flexibilizar a produção para adaptar o minério ao perfil que a demanda está buscando, conforme como se fosse aqui o padrão chinês, por assim dizer. E isso tende a aumentar a competitividade da economia e melhorar o cenário com o comércio asiático, coisa que eu já te disse que atualmente vem prejudicando a Vale. Além disso, a companhia ela também tem visto o segmento de produção de cobre com uns bons olhos e com um bom potencial. E até aqui tudo certo, é tudo no qualitativo. Só que vamos um pouquinho adiante, porque enquanto isso, o Goldman Sachs ele vê um potencial de valorização de mais de 72% para a Vale. Segundo o banco, a Vale está sendo conservadora nas projeções, mas as eficiências operacionais e as entregas dos projetos estão acima do esperado e podem surpreender positivamente o mercado. O Goldman ele vê avanços importantes para 2025 e 2026, com os custos caindo e a produção subindo, bem em linha com o que disse o Santander também. E é por isso que eles recomendam compra. E a mesma coisa vale para o Itaú BBA, para o Safra, para a Genial. Todos eles concordam que o momento atual é um momento de compra. Uns com mais otimismo, outros com menos, mas todos acreditam que o momento é sim, de fato, com perspectivas boas para a Vale. Só que ao mesmo tempo, na outra ponta, tem XP e BTG que mantém uma recomendação neutra. O BTG diz que vai se manter cético em relação com o que vem pela frente, reconhece que a Vale ela se livrou de muitos problemas, mas ainda vem a China como um impasse que deixa a companhia certamente vulnerável. Na mesma linha, a XP enxerga que a Vale ela ainda tem prioridades a serem cumpridas. Um plano para aumentar a produção do minério de ferro e melhorar o processo de licenciamento e regulamentação. Resumindo então, quem está otimista vê a Vale resolvendo pendência, melhorando eficiência e pronta para surfar qualquer recuperação do minério. Quem está pessimista foca no risco da China não reagir, do minério seguir pressionado e do cenário global travar o crescimento da Vale. E nós aqui do Clube do Valor, como nós enxergamos hoje a Vale? E para ser bem franco contigo, o que a gente está fazendo aqui é o oposto de tudo isso que eu te mostrei. A gente não está seguindo dica de analista, a gente não está aqui prevendo melhoria na produção, mas a gente também não está achando que a coisa toda vai degringolar. A verdade é que se tu acompanha aqui o nosso canal, tu sabe que ficar seguindo essa onda de otimismo ou onda de pessimismo não vai nos levar a lugar nenhum. Assim, a gente tentar prever o futuro através de manchete é o segredo para a gente comprar ativos errados. A gente vai pagar caro e vai vender abaixo. E a gente sabe que não é isso que a gente quer, né? Então, o que a gente faz? É, de fato, aproveitar o momento de mercado para olhar para os indicadores e tomar decisões que não tenham viés. A gente toma decisões aqui com base em critérios qualitativos. E nesse momento, a Vale ela segue no nosso radar por causa disso aqui. O EV/EBIT dela tá baixo, e tá baixo faz bastante tempo. Em outras palavras, o mercado ele tá pagando menos pelo lucro operacional da empresa, o que pode indicar que ela pode estar subvalorizada. E aí, para você ter uma ideia, a relação inversa desse indicador, com suas correções, mas eu não vou meter demais aqui, entrar em detalhes, mas ele nos dá um número chamado de Earning Yield, que no caso da Vale fica na casa de mais ou menos 17%, quase 18%. E na prática, isso faz dela a 7ª ação mais barata dentro da bolsa com base nos nossos critérios. E é por isso que para os investidores que estão montando uma carteira hoje pensando em ativos baratos, nós estamos sim comprando a mineradora. E aqui vai uma informação importante. Se tu quer conhecer 10 das 20 ações que são mais baratas da bolsa neste mês,
Além de aprender qual que é o racional por trás dessas escolhas que eu estou te falando aqui, clica no segundo link da descrição e baixa o material que ele é completamente gratuito. Vou te explicar o que está embasando tudo isso que eu estou te falando aqui dentro desse vídeo. Agora eu quero saber de ti, se tu tem Vale na carteira, se depois de tudo isso, queda, polêmica, previsão de alta de 40% e um monte de analista aí com opiniões diferentes, tá pensando em comprar mais, vender ou ficar só olhando? Comenta aqui embaixo porque a gente sempre dá uma olhada nos comentários. E lembra, se tu ficou com alguma dúvida sobre o que fazer, se quer entender como montar uma carteira, fugir de notícias, fugir de fato desse sentimento para tomar suas decisões, ou se simplesmente quer uma segunda opinião sobre os seus investimentos, o Clube do Valor está com vagas abertas para tu montar esse plano de investimento sob medida para ti. Então é só clicar no botão que está aqui ao lado ou na descrição. E para saber quais são as 3 mudanças que tu precisa fazer na tua carteira ainda esse ano para dobrar o potencial de retorno dela, na próxima terça-feira, às 19 horas, o Ramiro vai te contar numa aula completa e gratuita. Então o link está também na descrição ou aqui ao lado. E se for para continuar acompanhando a gente aqui no Clube do Valor, eu vou deixar um vídeo complementar a esse. Eu te agradeço pela tua atenção até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e deixa o like.